para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com Escola Minha Casa, Projetos de Vida, projeto da Prefeitura de Rosário por meio da CEMED, e a gente vai dar continuidade hoje com o conteúdo de 7º ano. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre os processos de grande navegação e a chegada dos europeus aqui na América, né? Falamos especificamente sobre a colonização espanhola, a conquista dos espanhóis sobre povos nativos aqui na América, e agora a gente vai falar sobre o processo de colonização dos ingleses. Professora, mas tira uma dúvida. A senhora tinha dito que a América tinha sido dividida entre portugueses e espanhóis. Ali o Tratado de Tordesilhas. Como é que isso aconteceu? Como é que os ingleses entraram dentro dessa organização? A primeira coisa que a gente vai repetir, na verdade, que a gente já falou aula passada, é que transformações que aconteciam lá na Europa atingiram diferentes países. Né, as transformações referentes à forma econômica que cada reino se utilizava. Né, o mercantilismo, ele acaba sendo uma forma econômica de se organizar que está em diferentes reinos. E o metalismo, o interesse em metais preciosos, o interesse na exploração de outras terras também está nesses diferentes reinos. Só que acaba que o Tratado de Tordesilhas, ela deixa sob responsabilidade da Espanha muitos territórios, que obviamente não faz com que a Espanha não consiga ocupar todos esses territórios. E como a Inglaterra, países como Inglaterra, França e Holanda tinham interesses também em exploração, acaba acarretando na ocupação de territórios da América também por esses países. Primeira coisa que a gente vai retomar, que a gente já falou, é colonizar requer conquistar território, subjugar a população local, a lei do conquistador e explorar a terra economicamente. Para explorar a terra economicamente, se utiliza o que a gente já chamou e já explicou, que é o pacto colonial, que é uma relação de exploração entre a colônia, o local que é explorado, e a metrópole, que é o local que explora. Há uma relação de exploração baseada em que a colônia fornece à sua metrópole metais preciosos e alguns gêneros tropicais, que não são produzidos na Europa, claramente. E a metrópole fornece para a colônia produtos manufaturados, produtos que já passaram por algum tipo de manufatura. Por exemplo, uma laranja, um suco de laranja, né? Manufaturado quer dizer que já tem trabalho investido nesse produto, né? Consequentemente, a metrópole acabava ganhando mais, né? No sentido economicamente falando. A colônia acabava presa a uma economia especializada, né, focada em um tipo de produção só. O investimento em geral era externo, ou seja, vinha de sua metrópole. Consequentemente, a colônia era dependente do mercado externo, né, vendia em sua maioria de suas coisas para fora, e a mão de obra em geral era compulsória. Compulsória / escravizada, né? A gente usa o termo compulsório porque quando a gente falou sobre a América Espanhola, a gente estava focando especificamente no trabalho compulsório de indígenas, mas também se utilizou mão de obra escrava africana. Porém, aqui a gente vai começar a falar sobre o processo de colonização inglesa. E isso requer que a gente fale que, diferente da colonização espanhola e diferente da colonização portuguesa, que a gente vai ver mais pra frente, a colonização inglesa, ela vai ter algumas características que são pequenas exceções dentro do pacto colonial, né? A gente começa falando sobre o processo de colonização apresentando essa imagem para vocês. Essa imagem, gente, ele é um quadro ali do século XVII e que se popularizou em alguns cartões postais, que ficaram conhecidos como a aterragem dos peregrinos em Plymouth. Ela foi publicizada, esse cartão postal foi publicizado ali em 22 de dezembro de 1620. Por que a gente gosta de trabalhar com essa imagem? Ou diferentes imagens que têm esse mesmo tipo de representação? Porque essa imagem, ela é o mito fundador do que hoje é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos como país se utiliza dessa imagem, não só dessa imagem, mas dessa alegoria, desse símbolo, para dizer que foi assim que começa a história desse país. Especificamente a partir da imagem dos peregrinos, né? Esses peregrinos sendo calvinistas,
tá? Bora lembrar que quando a gente falou sobre reformas religiosas, a gente falou sobre reforma protestante, a gente focou no fato de que calvinistas na Inglaterra também eram chamados de puritanos. Então a gente vai poder falar nessas duas linguagens. Então não estranhem quando a gente estiver falando aqui nesse contexto. Então, esses calvinistas lá na Inglaterra, eles estavam sendo perseguidos por sua religião. Bora lembrar que da mesma forma que acontece a reforma e a propagação do calvinismo, na Inglaterra especificamente, a coroa ela se torna uma seguidora, né, líder da própria igreja anglicana. Então, quem não era anglicano nesse período, que a Inglaterra era regido pela dinastia Tudor, especificamente pela rainha Elizabeth I, a gente via uma perseguição especificamente contra puritanos, né, calvinistas e católicos. Esses puritanos, eles estavam interessados em buscar um lugar que eles pudessem desenvolver sua religião e desenvolver uma sociedade baseada em liberdade religiosa e justiça, né? Então, por isso que quando a gente fala sobre o processo do início da colonização, a gente está falando de, na verdade, 2 tópicos de colonização. Um que se inicia com esses puritanos, com esses calvinistas que saem da Inglaterra e buscam novas terras, né? Eles são conhecidos ou como pais peregrinos ou peregrinos do Mayflower. Professora, o que é Mayflower? Mayflower era o nome do navio que trouxe eles até as Américas, né? Então, eles buscavam novas terras para um desenvolvimento de uma sociedade no qual eles pudessem ter liberdade religiosa e também justiça, né? Só que não só, unicamente eles, têm esse interesse de ocupação territorial aqui na América do Norte. O próprio governo de Elizabeth I faz um tipo de iniciativa privada. Em que sentido? Ela dá permissão para exploração do território para 2 companhias de comércio. A primeira delas, a Companhia de Londres, que tem o monopólio das colônias mais ao norte do território, e a Companhia de Plymouth, que monopoliza o comércio ali para as regiões do sul. Vamos entender que, quando a gente está falando desse período bem aqui de colonização inglesa, a gente não está falando sobre todo o território que hoje é os Estados Unidos. Tanto que eu não estou falando Estados Unidos, eu estou falando 13 colônias. Por quê? Porque nesse primeiro momento a gente vê a formação de 13 colônias, ocupando especificamente a região litorânea do Atlântico, ali naquela região da América do Norte, ok? A gente tem sempre que racionalizar isso. E outra característica muito específica do processo de colonização inglesa é dizer o quê? Elizabeth I está com interesse de colonizar? Está. Mas diferente do pacto colonial, da colonização espanhola e da colonização portuguesa, que a gente vai ver mais pra frente, o pacto colonial que os ingleses impingem aos seus colonizadores, obrigam eles a aceitar, na verdade não é um dos mais rigorosos. Tanto que os historiadores definem que existe uma característica muito específica da colonização inglesa, que é o que se chama de self-government. Self, vamos dizer, se traduzindo ao pé da letra, seria para você mesmo, né? E government, governo, né? Ou, como outro termo que os historiadores usam, que é a negligência salutar. Nesse sentido aqui, é que o governo dessas colônias acaba tendo uma certa liberdade, um desenvolvimento de direitos próprios, né? Uma possibilidade de governar sem necessariamente seguir ser super controlada pela metrópole. E isso é muito importante para a gente destacar. Por quê? Porque é a partir daqui que vocês vão entender os processos, quando vocês forem chegar lá no 8º ano, e entender os processos de independência dos Estados Unidos. É o excesso essa liberdade de controle que a coroa fornece aos colonizadores, que quando vai chegar lá no século XVIII e eles tentam controlar mais, é que leva aos processos de independência. Então, a gente vai destacar que as colônias inglesas não são extremamente controladas, né? Apesar dos governadores que tem em cada colônia representarem os interesses da metrópole, a organização colonial tendeu a aumentar constantemente sua influência, reforçando a ideia de direitos próprios. Isso também acaba causando formas diferentes de colonização. E é por isso que a gente destaca 2 modelos de colonização na América do Norte,
né? As colônias do que a gente vai chamar de norte, mas que alguns livros podem definir como centro e norte, né? A gente vai diferenciar o norte do sul, com os tipos de colonização diferenciadas, né? As formas de ocupar o território diferenciadas. As colônias do norte, que a gente vai chamar de colônias de povoamento, elas estão fixadas em uma área onde o clima é mais temperado, mais similar ao clima europeu, né? A gente vai ver o desenvolvimento de pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades, agricultura familiar, predomínio de mão de obra assalariada, né? Mão de obra livre, e o que a gente vai chamar de servidão por contrato. Lá na Europa, principalmente na Inglaterra, muitas pessoas que saíam do campo estavam enchendo as cidades e não tinha emprego nessas áreas urbanas. Então, o que acontecia? Essas pessoas se ofereciam a vir para a América com uma possibilidade de vida nova e quem tinha grana pagava. Normalmente, quando chegasse aqui, essa pessoa trabalharia para essa pessoa que pagou a travessia dela durante um tempo determinado e depois ela era livre para conseguir terra, para trabalhar em outros espaços aqui na América, um lugar de novas possibilidades. Diferente da América do Norte, que tem essa estrutura de pequenas propriedades, de mão de obra assalariada e tudo mais, a do Sul, ela é muito mais similar ao que a gente descreveu das colônias espanholas e o que a gente vai descrever das colônias portuguesas. Lá a gente vê um clima mais tropical e se encaixando no que a gente vai chamar de sistema de plantation. O que é o plantation? A gente vai destacar 4 características. Primeiro deles, ele é baseado em um latifúndio, ou seja, é uma grande propriedade de terra. Segundo, ele é baseado em uma monocultura, quer dizer que ele produzia basicamente um tipo de produto para o mercado externo, que é a nossa terceira característica, né? O plantation é focado no mercado externo, né? Para exportação. E a nossa quarta característica, que é a utilização de mão de obra escrava africana especificamente nesse campo, né? Então a gente vai ver que as colônias do sul ou colônias de exploração estão focadas no que a gente está chamando de plantation, né? Nos Estados Unidos, o principal produto foi por muito tempo o algodão, apesar deles plantarem também tabaco e outros produtos. Porém, aqui um dos principais produtos foi o algodão, certo? Aqui para vocês, eu quero só que vocês visualizem nesse mapa a ocupação litorânea, né? A gente vê as colônias, esse aí, gente, é o litoral da América do Norte. A gente consegue ver o que hoje é o Canadá, ali no topo, e algumas colônias e as 13 colônias se estruturando aí. A gente não vai especificar, mas as branquinhas é o que a gente chama de colônias britânicas de povoamento ou colônias do norte, as amarelinhas, as que a gente vai chamar de colônias britânicas de exploração. Essa parte avermelhada são territórios britânicos, porém territórios britânicos não explorados até o século 17, ok? Para a gente concluir nosso conteúdo sobre colonização inglesa, a gente vai retomar o que a gente estava falando sobre self-government. Lembra que eu disse que existia uma certa liberdade de exploração, uma certa liberdade de governo? Pois bem, por esse motivo, na América do Norte, ali na América Inglesa, desenvolve-se o que a gente vai chamar de comércio triangular. Esse termo comércio triangular vocês podem usar em diferentes contextos. Um comércio que envolve 3 ambientes diferentes pode ser chamado de comércio triangular. Mas no contexto da colônia inglesa, a gente vai focar no que é especificamente esse conceito. O que é o comércio triangular para esse contexto aqui? O comércio triangular, ele nos permite perceber essa certa liberdade comercial e política que existia da América do Norte para com sua metrópole, né? Especificamente as colônias inglesas. A América Inglesa, ela consegue comercializar com sua própria metrópole, a partir de produtos manufaturados que vêm da metrópole para as colônias, ou produtos produzidos ali na região de agricultura, que eram levados para a metrópole, por exemplo, o próprio algodão, né? Porém, a gente também vai ver a América Inglesa, principalmente as colônias do Sul, comercializando com a América Central. A gente vai ver que na América Central, a gente vai destacar a comercialização, por exemplo, de madeira, peixe, produtos de agricultura que são levados ali para a América Central para comercializar ou trocar com açúcar, melaço ou rum,
rum é uma bebida alcoólica e o melaço é o meio do caminho da produção entre a cana-de-açúcar e o açúcar, né? Esses produtos eram levados para serem comercializados na costa da África, onde era tudo basicamente trocado por escravizados esses que eram comercializados ou na América Central ou nas colônias do Sul. Lembrando que as colônias do Sul se utilizavam de mão de obra africana, né? A mão de obra escrava africana. Então a gente vê que de forma muito pontual, a colonização da América Inglesa, ela está bem diferente do que a gente vai chamar aqui de colônias ibéricas, que são as colônias da Espanha e de Portugal, né? O pacto colonial, ele não é tão ferrenho, ele não é tão controlador, né? Há a possibilidade do desenvolvimento do que a gente está chamando aqui de comércio triangular, ok? Gente, a gente está terminando hoje esse tópico sobre colonização inglesa. Foi bem rapidinho hoje, porém, voltamos na aula que vem para falar sobre o início do processo de colonização português, ok? Já falamos sobre o espanhol, falamos sobre o inglês e vamos falar sobre o português, que vai nos atingir mais diretamente pensando no processo de colonização aqui do Brasil, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, leiam seus livros, falem com seus professores e a gente se vê na próxima aula, ok? Até!